Pilastra da Verdade. Olá pessoal, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo para nós. Agradeço a vocês por tudo, mais uma vez, pelas mensagens, pelos likes, por tudo. E hoje, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo muito legal. Porque hoje eu vou falar sobre a maior mentira do cristianismo. Pau vai quebrar na casa de Noca aqui hoje, o bambu geme de novo. Madeira de dar em doido aqui hoje de novo. Em ideias, comportamentos, segmentos que não têm sentido com a realidade. Eu vou falar hoje sobre a maior mentira do cristianismo. E ainda tem outra coisa. Além de ser a maior mentira, caso fosse verdade, isso provaria a um Deus irresponsável, caso existisse, irresponsável. E eu vou dizer por quê. Pilastra da Verdade. Antônio Galvão vai falar hoje sobre o livre-arbítrio, o suposto livre-arbítrio, que para mim é a maior mentira do cristianismo. E eu vou explicar por quê. E eu tenho certeza que o religioso que discordar ainda tem a mente infantilizada. Ele vai discordar, claro. O alienado, o cego mentalmente, ele vai discordar. Porque ele não vai raciocinar do jeito que eu vou falar aqui. Ele não vai raciocinar. Porque de 1 milhão tira um. De 1 milhão tira um. E olha lá. Se brincar somente meio. De 1 milhão só tira meio. É muito difícil ter um raciocínio lógico desse. Simples, humilde como sou, objetivo, mas até para explicar para as pessoas mais humildes, que são as mais enganadas dentro desse suposto cristianismo, e são para essas pessoas que eu trago esses argumentos. Mas tem religioso que não concorda, não, discorda plenamente. Por quê? Porque infelizmente, na sua maioria, por mais conhecedores que eles dizem que são, apologetas, teólogos, por mais conhecedores, eles não vão concordar, sabe por quê? Porque a mente ainda está infantilizada em questão de lógica das coisas certas da vida. Eu vou falar sobre o suposto livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio que eles batem na tecla o tempo todo? Essa frase, quando acontece qualquer coisa, até com inocente, quando acontece até qualquer coisa com uma criança, com uma pessoa deficiente, com uma pessoa totalmente inocente, independente de ser criança ou adulta, mas inocente de determinada coisa e passa por uma situação difícil, morre numa situação trágica. Sempre eles vão usar a mentira. Ah, mas isso faz parte do livre-arbítrio. Espera aí, livre-arbítrio para uma criança? Então, na verdade, esse mentiroso livre-arbítrio, se de fato existisse mesmo em questão divina, a divindade de fato existisse, desse esse livre-arbítrio, será que isso não mostraria uma irresponsabilidade de um Pai celestial, de um Deus que é todo poderoso e os seus filhos são vulneráveis, são simples, não podem se defender como realmente necessitariam? Depois da vinheta eu conto para você. Pilastra da Verdade. Pois é, olha só. Livre-arbítrio. Que essa frase é uma frase muito, mas muito falada. Todos que eu converso, todos, sem exceção a nenhum, todos que eu converso, que tentam me convencer de que isso é tudo questão de entender a verdade divina. Quando eu começo a falar sobre as injustiças aos inocentes do mundo, do planeta,
que, claro, teriam sim o direito de serem defendidos, não são defendidos, morrem antes do tempo, perecem antes do tempo, e quando não morrem estão sofrendo nas mãos de assassinos, morrendo em locais difíceis, morrendo de fome, como é o caso da África, e de outras coisas horrendas. Claro, quando a gente fala sobre isso, só tem uma frase que eles vão proferir: livre-arbítrio. Como se isso fosse uma verdade, uma mentira. E outra coisa, para entender que isso aí é uma mentira, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo simples. E quem tem raciocínio vai entender o que eu vou dizer. Por exemplo, você, religioso, que de vez em quando entra aqui. Claro que aqui também eu falo para os meus amigos ateus que gostam dos meus argumentos, mas com certeza nossos canais, o objetivo maior, além de reforçar, contribuir aí aos nossos amigos ateus de que eles não estão sozinhos e que nós estamos com a razão do mundo físico, das verdades. Nós falamos aqui para pessoas atrofiadas mentalmente de uma forma religiosa que precisam dar um rumo na vida diferente e cuidar mais do corpo físico. Cuidar mais da vida aqui na Terra. Olha só, digamos que você, que ainda tem uma influência religiosa ou é religioso fanático, não importa, você que gosta de tentar refutar ateu, porque ateu não se refuta, é difícil, só se refuta ateu com sinais e prodígios, evidências da existência divina. Passou daí, não existe refutar ateu com debate, com conversa, com livros, com conhecimento e conhecimento teológico. Isso não convence ateu. Isso é tudo uma falácia da terra. É tudo um controle de grupo, uma inventação, ou seja, um invento. Uma inventação. Um invento. Ok, preste atenção. Preste bem atenção. Digamos que você tem um filho, uma criança de 3 anos de idade. Vou colocar aí 3 anos, que já anda, já corre, claro, já se locomove. Aí você diz: olha só, pode deixar essa criança fazer o que quiser dentro de casa, pegar o que quiser, porque essa criança merece ter o livre-arbítrio, é um ser humano, merece ter liberdade total. Deixa aí, pegar o que quiser, a ferramenta que quiser, o que quiser. E outra coisa, se quiser ir pra rua, pode deixar ir pra rua. Deixa a porta aberta. Dê liberdade para essa criança. É livre-arbítrio. Aí você deixa. Por que eu estou fazendo a comparação com criança? Porque a comparar o poder de livramento, o poder de defesa que tem um adulto para um poder de defesa que tem uma criança, é a mesma coisa de comparar o poder que tem um Deus de tudo para um ser humano simples, vulnerável, que não tem poder nenhum de se defender, principalmente de coisas difíceis de se defender. A comparar é a mesma coisa. Deus Pai, humano Filho. Então digamos que você tem um filho de 3 anos de idade e você, não, vamos dar liberdade a essa criança. A criança sai pra rua e entra debaixo de um carro. E aí? Você vai abrir a tua boca e dizer: ah, o erro foi dela, foi livre-arbítrio que eu dei. Se ela entrou debaixo do carro, o problema dela. Se você falar isso, se isso acontecer, e você falar isso perto de uma autoridade ou de alguém que pense e raciocine, você toma uma surra, uma coça, cara. Porque isso mostra uma irresponsabilidade tremenda, falta de amor. Porque alguém vai chegar para você e dizer: você é um desgraçado, você é um miserável, você tendo esse poder muito maior de defender a criança.
tendo na responsabilidade, estando na responsabilidade da criança, você deixou a criança fazer o que queria. Por quê? Porque eu dei liberdade. Liberdade o quê? Para a criança, você sabe que a criança não tem condição de se defender. Como é que dá uma liberdade total a uma criança que não tem condição de se defender? Você tinha que defender sempre a criança, não dar essa liberdade e cuidar até que essa criança se torne alguém que possa se defender de verdade. Está entendendo onde eu quero chegar? Um Deus e um ser humano. Qual é o poder de defesa que tem um ser humano, o Filho de Deus? Qual é? Principalmente quando vem um fenômeno natural. Uma catástrofe natural. Qual é o poder de defesa que tem? Qual é o poder de defesa que tem uma criança humana quando está longe dos pais, únicos que poderiam defender dentro dos seus limites, nas mãos de um monstro, de um bandido? Qual é o poder que uma criança dessa tem de se defender? Mas eu sou um Deus, digamos, estou vendo tudo isso, posso defender, mas não vou defender. Não vou, porque é livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se morrer, eu dei livre-arbítrio ao ser humano. É a mesma coisa de um pai dizer assim para uma criança de 3 anos, deixa fazer o que quiser, é liberdade. É liberdade. Se entrar debaixo de um carro, problema. É livre-arbítrio. Se pegar uma arma dentro de casa, uma faca ou qualquer coisa, e fazer uma arte contra a sua própria vida, é um livre-arbítrio. Isso não seria de uma irresponsabilidade sem precedentes, sem tremendo religioso? É assim que você classifica o teu Deus e não entende que está classificando dessa forma. Quando você abre a boca e diz que o livre-arbítrio Deus deu, é por isso que as coisas acontecem na Terra, porque o ser humano faz tudo errado. Deus deu o livre-arbítrio e faz tudo errado, sabendo que Deus tem. O Deus que você acredita tem. Tem não, porque não existe. Eu estou falando por hipótese, viu? Eu não estou dando aqui uma referência de que Deus existe, Deus é irresponsável não, viu? Entenda que eu sei que para isso eu acredito que você tem mente e tem cabeça. Porque vocês têm uma coisa de dizer que ateu fala mal de Deus. Cara, quando você diz que ateu fala mal de Deus, você prova que você é infantil. Ateu não fala mal de uma coisa que não existe, que não está aqui, que não se manifesta, que não mostra que realmente pode fazer alguma coisa por alguém. Ateu fala de um sistema enganador religioso que enganou as pessoas inventando deuses. Esse é o sistema que o ateu desce a ripa. E sempre tirando pessoas. Porque respeita pessoas. Até a própria fé de cada pessoa. Mas tenta estimular essas pessoas e aconselhar essas pessoas a buscar informação. É isso que nós fazemos aqui. Aí você diz que o teu Deus não livra um ser humano vulnerável quando está passando por uma situação difícil e acaba morrendo, perecendo porque tem um livre-arbítrio. Livre-arbítrio que dentro do chamado cristianismo ele também não existe. O que existe dentro do cristianismo é um arbítrio condicional. Se não acreditar, se não crer, não vai ser salvo. A condição, crer. Se não fazer isso, fazer aquilo, não terás a salvação. Se não fazer isso, fazer aquilo, se não seguir doutrinas, regras, costumes, dogmas, não terá as bênçãos de Deus. Se não pagar os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, Deus não vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos. Isso é condição. Se depende de uma condição para você ter aquilo que você precisa, então isso não é livre-arbítrio. Primeiro que seja outra mentira. Mas a mentira que eu estou falando é a mentira da colocação da palavra livre-arbítrio de um Deus para um ser humano frágil. Para entender, religioso, você lê a Bíblia com fé e não com raciocínio. Você tem crença, tem fé, mas você não raciocina como um ser humano físico. Infelizmente. E nós que estamos aqui tentando alertar, nós somos errados. Porque, claro, eu passei 25 anos lá. Se alguém com a mesma mentalidade de mim hoje,
chegasse para mim há 10 anos atrás, 10 anos atrás, que eu ainda estava no seio da crença e da fé religiosa, e falasse isso que eu estou falando aqui, eu ia discordar, claro, eu ia discordar, mexendo na minha fé, não, que nada, esse camarada não entende nada. Mas depois que eu colocasse a cabeça do travesseiro, que o maior tribunal da face da terra para um ser humano é o travesseiro, na cama, eu ia pensar, será que esse cidadão está 100% errado? Porque eu, como pai, eu, sabendo que um filho meu, de menor, uma criança, não tem o poder de defesa que eu tenho, eu não daria esse livre-arbítrio até pelo bem da criança. Eu ia tentar defender sempre a criança. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele não aceita, porque eu não aceitaria, mas ele pensa, ele vai parar para pensar. O livre-arbítrio só seria aceito e verdadeiro se de fato esse Deus existisse e se o ser humano aqui na Terra tivesse em um aprendizado, um crescimento para se tornar um Deus também, a ponto de se defender de tudo que vier, como se tivesse o poder de um filho de Deus com os mesmos poderes do Deus para se defender. Aí sim, aí pode ter o livre-arbítrio, porque se puder se defender, se defende, porque tem o poder. Querendo se defender, se defende. Se destrói porque quer, porque poder tem. Qual é o poder que nós temos? Qual é a força que nós temos contra a natureza? Contra um monstro que vem de lá para cá, um criminoso mal intencionado, que a gente não sabe, não consegue ler o pensamento, que Deus lê o pensamento dele, nós não. O Deus de vocês lê o pensamento de um monstro horas antes de fazer o mal contra uma pessoa, contra uma criança. Ele já sabe que a pessoa vai fazer mal e ele não faz nada. Não, por conta de quê? De um livre-arbítrio. Aí eu tenho que acreditar nessas coisas até o resto da minha vida. Eu vou ser infantil até o resto da minha vida. É por isso que nós não acreditamos também nos deuses. Não tem cabimento, gente. Bota uma coisa na mente de vocês, mesmo que vocês não concordem com isso, parem para pensar. Não tem cabimento de existir deuses espirituais que livram pessoas, que abençoam pessoas, deuses do bem, deixar acontecer tantas coisas ruins, que ele pode fazer aquilo nunca ter acontecido e não faz. Você está colocando o teu Deus deste tamanho. Você está colocando o teu Deus como um ser irresponsável. E você está servindo a ele apenas por medo dele agir contra você. É isso. Agora eu tenho que acreditar nessas coisas. Estava conversando com um colega da loja onde eu faço compras. Ele gosta de fazer pergunta para mim. Aí ele disse o seguinte, que o mal e o bem existe porque Deus permite, por conta do livre-arbítrio. Eu falei para ele, qual seria o sentido de um Deus do bem, todo-poderoso, permitir o mal existir? Por que o mal existe, tendo um Deus do bem, que dentro dele não cabe nada que é mal, segundo vocês? Um Deus que lá em Isaías 45:7, se não me falha a memória, ele mesmo é o criador do mal. Está escrito lá. Não é eu que estou inventando, não está escrito aqui. E qual seria o sentido? Como é que eu, como um pai de família, que sou simples, vulnerável, eu vou criar o mal dentro da minha casa, contra meus filhos, contra minha família, por conta de quê? De livre-arbítrio. Aí o mal vem, destrói meus filhos, destrói minha família, alguém chega, mas rapaz, você tinha como impedir? Não, eu não impedi porque eu dei livre-arbítrio. Tem sentido isso? Não tem sentido nenhum, gente. Antônio Galvão é simples, é humilde. Talvez eu não tenha essa estrutura que outros têm na internet de ter realmente uma linguagem técnica. Mas o que eu falo é simples e objetivo, mas é para colocar você para pensar, cara. Eu tô chegando a quase 5.000 inscritos e não falta pouco. Menos aí de
de 70 para chegar. E quando chegar após os 5 mil inscritos, eu vou começar a acrescentar mais algumas coisas aqui no meu canal. Alguns vídeos ainda mais interessantes. Cada crescimento, a cada 1000 inscritos a mais no meu canal, eu vou estar fazendo algo a mais aqui. Porque eu sei a necessidade desse povo. Essa mistura de religião com política aqui no Brasil virou algo destruidor. Se você não sabe disso. Destruidor. Essa mistura. Você viu o vídeo que eu fiz anteriormente, né? Daquele alienado que disse que petista é inimigo de Deus, petista é inimigo dele, inimigo dos crentes, ele quis dizer isso. E aí ele desceu a ripa nos nordestinos. Aí ele falou de todos os nordestinos, paraibanos, pernambucanos, baianos, cearenses, alagoanos, todos, de todos os estados do Nordeste aqui do Brasil que compõem o Nordeste. Mais de 6 milhões de nordestinos foram agredidos verbalmente por aquele infeliz. Que aquele é infeliz, ele pensa que ele é feliz, mas não é. Porque a pessoa que fala isso não tem amor nem a si próprio. A si própria, né? Que a pessoa está no substantivo feminino. E é isso que acontece dentro dessas igrejas. Engraçado, o povo que votou no PT, esses nordestinos são os nossos inimigos. E o livre-arbítrio que você acredita, ô alienado, não conta não? Não conta não? Então é por isso que eu digo que a maior mentira do cristianismo chama-se livre-arbítrio. Eu estou falando isso e muitos concordam comigo. E quem não concordar vai pensar, vai analisar, vai ter realmente um raciocínio lógico. Senão vai ficar infantil até o último dia da vida. Fico por aqui com esse vídeo. Foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. A verdade do dia a dia, nua, crua e sem maquiagem. Verdade do que acontece diante dos nossos olhos. As verdades que eu vejo diante dos meus olhos e que eu ouço que acontece por aí, que eu assisto aí na mídia, na internet, na televisão. Essas verdades são as verdades do dia a dia que eu falo aqui, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Madeira de dar em doido, contra o seu vigário, e também com a presença do vovô Clementino. Isso aí. E o bambu geme aqui, geme. Um abraço.